Bom dia, meu nome é Fernando e hoje eu vou falar para vocês sobre um outro padrão de projetos, muito comum em linguagens funcionais, a corrificação de funções. Para eu explicar o que é corrificação, vamos relembrar como escrever funções anônimas em Python, usando para isso expressões lambda. Aqui está uma expressão lambda. Temos aqui uma função que recebe dois argumentos e retorna a soma deles. Os argumentos são as variáveis x e y. Veja que essa função ela não tem nome, mas eu posso aplicar a função diretamente sobre argumentos reais para obter um valor de retorno. E eu também posso dar um nome à função, atribuindo essa função, essa expressão lambda, a alguma variável. Aí, usamos o nome da variável para fazer alusão à função. Agora, f0 se comporta como uma função que soma dois valores em Python. A corrificação é uma forma de transformar uma função de vários argumentos em uma série de funções com um argumento só cada uma delas. Aqui está a nossa função currificada. Agora ela usa duas expressões lambda, cada uma declarando um novo argumento. E podemos atribuir essa nova expressão a uma variável, para usar a variável como o nome da função. Lembre-se que expressões lambda definem funções anônimas, isso é, que não tem nome. Agora, como a gente chama a função denotada por f1? Qual argumento que passamos para ela? Nós já falamos sobre isso na aula sobre notação corrificada, lembra? Então, você lembra como usamos uma função corrificada? Se passamos somente um argumento para a função, então obtemos um novo objeto, que é, ele próprio, uma função. E podemos aplicar essa função a um novo argumento, obtendo assim o resultado da função original, que tinha dois argumentos. Mas o interessante é que podemos usar essa aplicação parcial de funções para criarmos novas funções. Temos assim uma fábrica de funções. Por exemplo, aqui estamos criando uma nova função f2. Você saberia dizer o que f2 faz? f2 soma o número 2 ao seu argumento. Ou seja, f1 é uma fábrica de funções do tipo soma n. Isso é, f1 de n é uma nova função que recebe um inteiro e soma n àquele inteiro. Por exemplo, a função inc é sumN de 1. Fábricas são um padrão criacional de projetos. Há dois tipos de fábricas no livro da Gangue dos Quatro. Esses padrões são chamados de Object Factory e Factory Method, mas aquilo é no contexto de programação orientada a objetos. Aqui temos a corrificação como uma forma de fabricar novas funções. Esse padrão nos dá uma flexibilidade muito grande, pois podemos criar pequenas funções facilmente, o tempo todo. Por exemplo, aqui estamos usando o greater para filtrar os elementos maiores que 1 da lista. Mas podemos filtrar os elementos menores também. Vou mostrar outro exemplo. Dessa vez, usando uma corrificação que verifica se um elemento está em uma estrutura iterável. Você consegue imaginar o que essa chamada de filtro faz? Ela vai filtrar todas as strings que contêm a substring ANDA, ANDA. E essa nova chamada, o que ela faz? Filtra as listas que contêm o elemento 1. Mas o interessante é que estamos usando a aplicação parcial de argumentos a uma função corrificada para obtermos sempre novas funções, cada uma com um comportamento diferente. Vamos dar uma olhada em uma dessas aplicações. O que significa contains de 1? Bom, estamos substituindo o parâmetro e da expressão lambda pela constante 1. E o que obteremos? Temos uma função que recebe uma estrutura, S, e verifica se a constante 1 está contida dentro dessa estrutura. Vamos escrever um programa de ordenação que usa funções corrificadas. Faremos uma implementação de quicksort. Já havíamos implementado quicksort quando falamos de funções de alta ordem. Só que dessa vez, vamos usar duas funções corrificadas para fazer a filtragem de elementos. A primeira delas eu vou chamar LEQ, LEQ. Trata-se de uma composição lambda corrificada com dois elementos, que verifica se o primeiro elemento é menor ou igual ao
segundo. A segunda função, GTH, é também uma expressão lambda codificada duas vezes, que verifica se o primeiro elemento é maior que o segundo. Então, aqui está a função QSort. Ela faz a ordenação quicksort e eu vou explicar como que isso funciona. Se a lista estiver vazia, então a gente retorna ela mesma, a própria lista. Se não, então a gente filtra os elementos menores e maiores que o pivô do algoritmo quicksort. O pivô, nesse caso, é o primeiro elemento da lista. E em sequência, a gente chama recursivamente o quicksort sobre os elementos filtrados. Os elementos menores ficam na frente da lista final. O pivô fica no meio e os elementos maiores ficam no final. Mas o que é interessante mesmo é a operação de filtragem. Dê uma olhada no código. Veja se você o entende antes de passarmos para frente. Estamos construindo funções usando o pivô. GTH de L0 é uma função que recebe um outro número, seja ele y, e retorna verdadeiro se y for menor que L na posição 0. E estamos fazendo a mesma coisa com LEC. LEC de L0 é uma função que recebe um número y e retorna verdadeiro se y for maior ou igual a L0. No final das contas, temos uma implementação bastante concisa e elegante da ordenação quicksort, que podemos testar facilmente invocando-a sobre listas de elementos comparáveis. Bom, antes da gente terminar, queria fazer uma pequena trivia. Por que essa construção que a gente acabou de ver tem esse nome? Currificação? Na verdade, o nome original era currying, que é uma palavra inglesa que vem do nome curry. Esse nome é uma homenagem a Haskell Curry, que foi um matemático e lógico americano. É possível que ele seja o maior nome no campo da lógica combinatórica. E a lógica combinatória é uma das teorias que fundamenta, de fato, a programação funcional. Talvez vocês tenham notado, mas o primeiro nome de Haskell Curry deu nome a Haskell, que deve ser a linguagem de programação puramente funcional mais conhecida que existe. E assim, terminamos nossa aula sobre o padrão de projetos Fábrica, escrito via currificação. Notem que fábricas são um outro padrão de projetos que é muito natural em qualquer linguagem que suporta a aplicação parcial de argumentos em funções currificadas. Na próxima aula, veremos mais um padrão de projetos, que é a memorização. Até lá, fiquem à vontade para me escrever com dúvidas ou sugestões.